Em 6 de abril de 402 d.C., em Polentia, próximo à atual cidade de Asti, no norte da Itália, o exército visigodo do rei Alárico celebrava o domingo de Páscoa. Os visigodos eram cristãos que professavam a heresia ariana, e por conta disso, eles fizeram uma pausa na luta contra o exército romano do general Estilicão para festejar o dia santo, e certamente acreditaram que os romanos fariam o mesmo. Os godos vinham sendo um problema para o Império desde 378, quando o exército, liderados pelo chefe Fritigern, com cerca de 20.000 soldados de um total de 200.000 que tinham cruzado o Danúbio, conseguindo se refugiar no Império Romano do Oriente. Se esconderam próximo à cidade de Adrianópolis e derrotaram o exército romano comandado pelo imperador Valente, matando entre 20 e 40.000 soldados romanos, na chamada Batalha de Adrianópolis, incluindo o próprio imperador, sendo esta uma das maiores catástrofes militares sofridas pelos romanos. A horda dos godos vagou pela Trácia e outras províncias orientais, causando muito estrago, mas acabou sendo contida pelo imperador Teodósio I, que com eles celebrou um tratado de paz em 382. Pela primeira vez na história de Roma, um povo bárbaro inteiro foi admitido como aliado dentro das fronteiras do Império Romano. Embora os visigodos estivessem formalmente obrigados a prestar serviços militares a Roma, eles podiam fazê-lo sob o comando de seus próprios chefes. Os godos então receberam autorização para se assentar na província de Mésia. Teodósio, dessa forma, conseguirá o seu objetivo de conter a ameaça goda, pois durante o resto de seu reinado, os godos respeitaram o tratado. Assim, quando no final do seu reinado, em 394, a Batalha do Rio Frígido, Teodósio teve que combater o usurpador Eugênio, que havia sido colocado no trono como fantoche pelo general de origem franca, Arbogast. 20.000 visigodos combateram ao lado de Teodósio, e foram eles que tiveram as maiores perdas e suportaram o maior castigo. As derrotas militares sofridas na Pérsia em 363 e nos confrontos com os godos em Adrianópolis em 378 e no período logo a seguir tinham destruído boa parte do efetivo militar romano, e Teodósio preferiu ou foi forçado pelas circunstâncias a recrutar bárbaros para completar as fileiras desfalcadas do exército. Entretanto, logo após a Batalha do Rio Frígido, Teodósio morreu, deixando como sucessores seus filhos Honório, na metade ocidental do Império, cuja capital era Milão, e Arcádio, na metade oriental, cuja capital era Constantinopla. Os dois jovens imperadores eram ainda crianças, e assim Honório teve como tutor e virtual regente do Império do Ocidente o vencedor na Batalha do Rio Frígido, o general Flávio Estilicão, filho de pai vândalo e de mãe romana. Já Arcádio seria tutelado pelo ministro Rufino. Com a morte de Teodósio, os visigodos sentiram-se estimulados a exigir grandes recompensas pelo sacrifício que tinham feitos no Rio Frígido. Seu rei agora era o astuto e competente Alárico, que ambicionava nada menos do que o cargo de marechal do exército da Ilíria, que obteve após devastar a província da Grécia. Alárico aproveitou o cargo que lhe dava acesso aos arsenais romanos para equipar o seu exército e saquear até a exaustão durante cerca de 5 anos as províncias da Dácia e da Macedônia, sempre procurando novas regiões que oferecessem a perspectiva de maiores saques, mas considerando que a capital do Oriente, Constantinopla, era inatacável para os bárbaros, Alárico voltou sua atenção para o Ocidente e dirigiu-se para a capital Milão. A corte de Honório, julgando Milão vulnerável, resolveu se mudar para Arles, na Gália. Contudo, Alárico mandou ocupar os passos alpinos com sua cavalaria e ao mesmo tempo cercou Milão, obrigando Honório a se refugiar
na cidade fortificada de Asta, fazendo um movimento que denota que ele visava capturar o próprio imperador. Alárico partiu para sitiar Asta, iniciando o cerco em fevereiro de 402. Porém, mesmo após terem se equipado com armas romanas, os visigodos ainda não dominavam a arte de sitiar cidades, e Honório tinha uma boa expectativa de que os bárbaros suspendessem o ataque devido à fome ou às doenças. O general Estilicão, enquanto isso, estava ocupado com a luta contra incursões bárbaras dos vândalos e dos alanos nas fronteiras da província da Récia. Quando a notícia do cerco chegou ao seu conhecimento, Estilicão conseguiu reunir tropas romanas do Reno e da Britânia, e também recrutou os próprios guerreiros alanos e vândalos que ele estava combatendo, para ir socorrer e ajudar Honório. Assim, quando Estilicão e seus homens chegaram, os visigodos foram forçados a recuar para Polentia. Estilicão chegou nessa cidade no dia 6 de abril e hesitou em lutar no domingo de Páscoa, um dia sagrado para os soldados cristãos. Porém, os homens, especialmente os aliados alanos, queriam lutar imediatamente, e Estilicão resolveu aproveitar o entusiasmo deles para fazer um ataque da cavalaria alana sobre os desatentos visigodos. O ataque foi repelido, mas Estilicão ordenou que a infantaria avançasse e os alanos se reanimaram. Na confusão, os visigodos acabaram deixando o seu acampamento exposto e Estilicão conseguiu capturar a esposa de Alárico e seus filhos. Porém, as indisciplinadas e barbarizadas tropas que agora constituíam o exército romano, ao invés de perseguirem os visigodos, foram recolher objetos valiosos deixados para trás no acampamento, que estava repleto de produtos dos saques que aqueles bárbaros haviam feito desde Adrianópolis, há mais de 20 anos antes. Após a batalha de Polentia, Alárico reagrupou suas forças e recuou para Verona, onde em junho de 402 seria novamente derrotado. Porém, mais uma vez, Estilicão falharia em destruir o rei visigodo e seu exército. Ele seria criticado duramente pelos historiadores por ter deixado Alárico escapar, e em vista disso, até sua lealdade ao Império Romano seria questionada, o que parece duvidoso considerando toda a sua trajetória. Ele, por exemplo, não resistiu quando anos mais tarde foi preso em um motim fomentado por seus adversários na corte, aceitando a sua sentença de morte, que foi executada em 22 de agosto de 408. A principal consequência dos eventos narrados foi a mudança da capital do Império Romano do Ocidente, de Milão para Ravenna, fato que facilitaria o posterior saque de Roma, em 410, por Alárico e seus visigodos. Essa mudança, segundo muitos historiadores, foi uma decisão errada, pois ocorreu em detrimento da defesa da fronteira do Reno, o que expôs a Gália, a maior e mais rica província do Ocidente, a mais ataques bárbaros. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!